Olá, amantes do terror. Se você está em busca de sustos de verdade, prepare-se. Hoje, no Poplay, trazemos um top 10 dos melhores filmes de terror para assistir agora. Histórias perturbadoras, cenas angustiantes e sustos garantidos. Então, já deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Agora, apague as luzes e vamos para a lista. Abrindo nossa lista no top 10, temos Estrada Maldita, também conhecido pelo título original Windshield, um terror psicológico lançado em 2007, dirigido por Gregory Jacobs e estrelado por Emily Blunt e Ashton Holmes. Este é um filme que aposta no suspense crescente e na sensação de isolamento para criar um clima verdadeiramente aterrorizante. A trama acompanha dois estudantes universitários que estão viajando juntos de carro rumo a Delaware, um dia antes da véspera de Natal. O rapaz, que oferece carona para a colega de faculdade, insiste que conhece um atalho cênico, uma estrada menos movimentada que cortaria uma parte do percurso. No entanto, conforme avançam pelo caminho, a estrada fica cada vez mais deserta e assustadora, com uma paisagem gélida e nada convidativa. O pesadelo começa quando o carro é misteriosamente forçado para fora da estrada, deixando-os presos no meio do nada, em condições extremas de frio. O que parecia um simples acidente se transforma em um verdadeiro jogo de sobrevivência quando fenômenos inexplicáveis começam a acontecer. Logo, eles percebem que estão presos em uma bolha sobrenatural, um espaço onde um crime brutal cometido em 1953 continua a se repetir, prendendo novas vítimas no mesmo ciclo aterrorizante. Com temperaturas abaixo de zero e sem qualquer chance de pedir ajuda, os dois protagonistas precisam enfrentar não apenas o frio implacável, mas também entidades fantasmagóricas que assombram aquele trecho de estrada há décadas. As aparições se tornam cada vez mais intensas e ameaçadoras, deixando claro que não estão sozinhos. Além disso, a linha entre a realidade e a ilusão começa a se desfazer, aumentando ainda mais o terror psicológico. Diferente de muitos filmes de terror que apostam apenas em sustos repentinos, Estrada Maldita se destaca por sua atmosfera sombria e crescente sensação de paranoia. A direção de Greg Jacobs faz um excelente trabalho ao criar uma ambientação opressora, onde o silêncio da neve e a escuridão da estrada aumentam a angústia dos personagens. Outro ponto forte do filme é a atuação de Emily Blunt, que entrega uma performance intensa, tornando a experiência ainda mais imersiva. O desenvolvimento dos personagens e suas interações fazem com que o público se envolva com sua jornada desesperadora, sentindo cada momento de angústia e medo. Se você gosta de terror com uma pegada mais psicológica e envolvente, onde o ambiente se torna um personagem assustador por si só. Top 9. O chamado The Ring, 2002. No top 9 da nossa lista, temos um dos filmes mais icônicos do terror moderno, O Chamado, lançado em 2002, sob a direção de Gore Verbinski. O longa é uma adaptação do filme japonês Ringu, 1998, e se tornou um clássico do gênero, trazendo uma atmosfera de terror psicológico intensa e uma das entidades mais assustadoras do cinema. A trama gira em torno de Raquel Keller, interpretada por Naomi Watts, uma jornalista investigativa que se depara com um caso bizarro. Sua sobrinha, assim como vários outros jovens, morreu de forma inexplicável exatamente 7 dias após assistir a uma fita VHS misteriosa. Decidida a descobrir a verdade por trás dessas mortes, Raquel assiste a fita e percebe que agora ela mesma está condenada. E pior, seu filho também assistiu ao vídeo. A partir desse momento, começa uma corrida contra o tempo, onde Raquel precisa desvendar o mistério por trás da fita antes que seja tarde demais. Sua investigação a leva até Samara, uma garota com um passado sombrio, que parece ser a chave para toda a maldição. A cada dia que passa, eventos paranormais começam a acontecer, tornando sua jornada ainda mais assustadora. Uma das características mais marcantes de Chamado é sua atmosfera fria e opressora. O filme usa uma paleta de cores desbotadas e um tom cinza azulado para criar uma sensação de melancolia e desconforto. A trilha sonora e o uso inteligente do silêncio aumentam ainda mais a tensão, preparando o espectador para sustos bem colocados. O grande destaque, claro, é a icônica Samara Morgan, interpretada por Daveigh Chase. Sua aparência pálida, cabelos longos cobrindo o rosto e sua forma perturbadora de se mover criaram uma das figuras mais assustadoras da cultura pop.
A cena em que ela sai da TV é um dos momentos mais lembrados do cinema de terror e até hoje provoca arrepios. Além disso, o filme se destaca por seu mistério bem construído. Em vez de apenas jogar sustos gratuitos, o chamado envolve o público em um suspense investigativo, onde cada pista leva a um novo elemento macabro da história. Isso faz com que o terror não fique restrito apenas a cenas assustadoras, mas se espalhe pela narrativa inteira, criando uma experiência envolvente. Com um enredo envolvente, uma vilã inesquecível e um final impactante, O Chamado se tornou um dos filmes mais influentes do terror moderno, ajudando a popularizar o horror asiático no Ocidente e gerando várias continuações e remakes. Top 8. A Possessão de Deborah Logan, The Taking of Deborah Logan, 2014. No Top 8, temos A Possessão de Deborah Logan, um terror psicológico e sobrenatural lançado em 2014, dirigido por Adam Robitel. O filme utiliza o formato de found footage, filmagens encontradas, semelhante a documentários, o que contribui para uma sensação ainda mais realista e perturbadora. A história acompanha Mia Medina, interpretada por Michelle Yeoh, uma estudante de doutorado que está desenvolvendo uma tese sobre a doença de Alzheimer. Como parte de sua pesquisa, ela e sua equipe começam a documentar a vida de Deborah Logan, vivida por Jill Larson, uma idosa que sofre com os estágios iniciais da doença. Deborah mora com sua filha, Sarah Logan, interpretada por Anne Ramsay, que a ajuda a lidar com os desafios diários. No entanto, à medida que os dias passam e as gravações avançam, coisas estranhas começam a acontecer. Inicialmente, os sintomas de Deborah parecem comuns para pacientes de Alzheimer, lapso de memória, confusão e comportamento errático. Mas logo fica claro que há algo muito mais sombrio acontecendo. Deborah começa a agir de maneira violenta e inexplicável, murmurando em línguas desconhecidas, demonstrando uma força sobre-humana. O que parecia ser apenas um estudo sobre os efeitos da doença se transforma em uma experiência aterrorizante, quando os eventos paranormais se intensificam. Mia e sua equipe descobrem que a casa esconde segredos macabros do passado e que a senhora Logan pode estar sendo possuída por uma entidade maligna. Quanto mais investigam, mais percebem que o mal que se apossou de Deborah está ligado a algo muito mais antigo e sinistro, que pode colocar todos ao redor em risco. O filme se destaca pelo seu ritmo crescente de tensão, começando de maneira sutil e se tornando cada vez mais assustador. A performance de Jill Larson é um dos pontos altos da obra. Sua transformação de uma senhora frágil, debilitada, para uma entidade assustadora e agressiva é simplesmente perturbadora. Além disso, o uso da estética de documentário torna as cenas ainda mais realistas, dando a sensação de que o espectador está assistindo a gravações proibidas de um caso paranormal real. Outro fator que contribui para o horror do filme é a forma como ele mistura medo psicológico e sobrenatural. A relação entre doença mental e possessão demoníaca é trabalhada de maneira brilhante, criando uma dúvida constante sobre o que é real e o que é fruto de uma influência maligna. Se você gosta de filmes que brincam com o medo do desconhecido, da loucura e da perda de controle sobre o próprio corpo, A Possessão de Deborah Logan é uma escolha obrigatória. Com cenas angustiantes e momentos de puro terror, este é um dos found footages mais marcantes do gênero. No top 7, temos Atividade Paranormal, um dos filmes de terror mais impactantes do século XXI. Lançado em 2007, com direção e roteiro de Oren Peli, o longa foi um fenômeno global, tornando-se um dos filmes mais lucrativos da história do cinema, graças ao seu orçamento baixíssimo e ao seu terror psicológico intenso. A história acompanha Kate, interpretada por Kate Featherstone, e seu namorado Micah, vivido por Micah Sloar, que moram juntos em uma casa aparentemente comum. Desde criança, Kate sente presenças estranhas, ouve ruídos inexplicáveis e vê coisas que não consegue explicar. Seu namorado, cético quanto a essas experiências, resolve instalar uma câmera dentro da casa para registrar qualquer atividade suspeita, especialmente enquanto dormem. No início, as filmagens captam apenas pequenos detalhes, objetos que se movem sozinhos, sons estranhos durante a madrugada e portas se parecem abrir e fechar sem explicação. Mas, conforme os dias passam, os eventos se tornam cada vez mais intensos e aterrorizantes. As manifestações paranormais se tornam mais agressivas, afetando diretamente a sanidade do casal e deixando o espectador com a constante sensação de que algo terrível está prestes a acontecer. O grande diferencial de Atividade Paranormal é a sua abordagem found footage.
simulando uma filmagem caseira, o que torna a experiência muito mais imersiva e realista. O diretor Oren Peli aposta no terror psicológico, utilizando poucos efeitos especiais e trabalhando com o medo do desconhecido. A ausência de uma trilha sonora tradicional aumenta a tensão, pois tudo que ouvimos são os ruídos da casa e os sons perturbadores captados pela câmera. Outro ponto que torna o filme assustador é o uso da expectativa. Muitas cenas se passam com a câmera estática, captando o casal dormindo, enquanto algo invisível começa a agir no ambiente. Pequenos detalhes, como um lençol se mexendo sozinho ou sombras se parecem se deslocar, criam um terror progressivo, onde o medo cresce a cada noite. A atividade paranormal não apenas redefiniu o gênero de terror found footage, como também abriu portas para uma franquia de sucesso, gerando diversas sequências e spin-offs. Seu impacto na cultura pop foi imenso, provando que um filme não precisa de sustos exagerados ou efeitos grandiosos para ser assustador. Às vezes, o maior medo vem daquilo que não podemos ver, mas sabemos que está lá. Você teria coragem de deixar uma câmera filmando enquanto dorme? Top 6. A Visita, David, 2015. No Top 6, temos A Visita, um filme de terror psicológico dirigido e roteirizado por M. Night Shyamalan, o mesmo cineasta por trás de sucessos como O Sexto Sentido e Corpo Fechado. Lançado em 2015, o longa adota o estilo found footage, misturando suspense, terror e até mesmo momentos sutis de humor, criando uma experiência única e perturbadora. A história acompanha os irmãos Becca, interpretado por Olivia de Jonge, e Tyler, vivido por Ed Oshembold, que são enviados pela mãe, Paula Catherine Hahn, para passar uma semana na casa de seus avós em uma fazenda isolada. A mãe das crianças não vê os pais há anos, devido a um desentendimento do passado, mas decide que seria uma boa oportunidade para os netos conhecerem os avós e reconstruírem essa relação familiar. Empolgada com a viagem, Becca, uma aspirante cineasta, decide documentar tudo com sua câmera, transformando a experiência em um filme caseiro. No entanto, o que era para ser uma estadia tranquila logo se transforma em um pesadelo, quando os irmãos percebem que há algo muito errado com seus avós. No início, os comportamentos estranhos parecem típicos da velhice. A avó, Nana, Deona do Nagel, tem surtos durante a noite, andando pela casa de forma inquietante, enquanto o avô, Pop Peter M. Robbie, age de maneira cada vez mais errática e agressiva. Mas, conforme os dias passam, as situações se tornam cada vez mais bizarras e assustadoras. Nana tem ataques de loucura, corre nua pela casa e age de forma extremamente violenta, enquanto Pop esconde segredos perturbadores no celeiro. A tensão aumenta quando Becca e Tyler começam a questionar quem realmente são aquelas pessoas, se percebem que sair da casa pode não ser tão fácil quanto imaginavam. O grande trunfo de A Visita está na forma como M. Night Shyamalan constrói o terror de maneira sutil, deixando o espectador desconfortável antes mesmo das revelações mais chocantes. O uso da câmera subjetiva, através da filmagem de Becca, cria uma sensação claustrofóbica, fazendo com que o público sinta-se preso junto aos protagonistas. Além disso, a mistura de momentos de alívio cômico com cenas de puro terror torna a experiência ainda mais imprevisível. Como já é de costume nos filmes de Shyamalan, há um grande plot twist que muda completamente a percepção do espectador sobre a história, tornando A Visita uma obra memorável dentro do gênero. Se você gosta de terror psicológico, reviravoltas inesperadas, histórias que brincam com sua percepção da realidade, esse filme é uma escolha perfeita. Top 5. Boa Noite, Mamãe, Gosnig Mami, 2014. No Top 5, temos um suspense psicológico de terror psicológico de alta intensidade, Boa Noite, Mamãe, Gosnig Mami, lançado em 2014. O filme é uma produção austríaca, dirigido pelos irmãos Sven Fiala e Verônica Franz, que cria uma atmosfera sufocante e perturbadora que mantém o espectador em constante tensão. A história se passa em uma isolada casa de campo, onde os gêmeos Elias e Lucas, interpretados por Lucas Schwartz e Elias Schwartz, estão esperando o retorno de sua mãe, interpretada por Suzanne Vos, que passou por uma cirurgia estética. Quando ela retorna para casa, a mãe está com o rosto coberto por um curativo e começa a agir de maneira estranha e distante, algo que incomoda profundamente as crianças. Aos poucos, Elias e Lucas começam a perceber que a mulher que está morando com eles não é sua mãe, mas sim uma impostora, alguém com más intenções.
O filme mergulha em uma investigação psicológica sobre a desconfiança das crianças, que percebem que algo está muito errado, mas não conseguem comprovar o que está acontecendo. As atitudes da mãe começam a parecer cada vez mais perturbadoras, aterrorizantes. Ela é agressiva, não reconhece os filhos e mostra um comportamento cada vez mais ameaçador. A situação se complica quando as crianças descobrem segredos ocultos na casa e tentam entender o que está acontecendo, temendo pela vida delas. A maior força de Boa Noite, Mamãe é sua atmosfera de mistério e tensão. O diretor e a diretora utilizam uma abordagem minimalista, com uma narrativa que deixa espaço para a interpretação do espectador. A casa, sempre escura e com um clima abafado, também ajuda a criar um senso de claustrofobia. E a atuação dos dois jovens atores é impressionante, transmitindo toda a angústia e o medo sem recorrer a muitos diálogos. O filme também destaca-se pela sua violência psicológica, mantendo incerteza durante todo o enredo. Será que a mãe está realmente doente ou são os filhos que estão delirando? Ou, por outro lado, será que a verdadeira ameaça é externa e muito mais sombria do que imaginam? Essas perguntas formam o núcleo da trama e criam uma tensão crescente que leva a um clímax psicológico devastador. Além disso, o filme também brinca com a ideia de identidade e como a percepção das crianças sobre o mundo ao seu redor pode ser distorcida quando confrontadas com uma realidade traumatizante. A reviravolta final, ao contrário do que muitos esperariam, é um desfecho sombrio e com um toque de terror psicológico que assusta ainda mais por sua profundidade. Boa Noite, Mamãe é uma obra que não é fácil de esquecer, com seu final marcante e uma narrativa perturbadora que vai mexer com as emoções do espectador. Se você gosta de filmes de terror que mexem com sua mente e criam um suspense psicológico do começo ao fim, esse é o filme perfeito. E aí, tá curtindo a lista? Mas calma, porque ainda não acabou. Para o vídeo não ficar muito longo, vamos deixar os próximos 5 filmes para a parte 2. Então, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a continuação. Comenta aqui quais filmes você acha que estão no top 5 e nos vemos no próximo vídeo.